a gente dá um salto na lógica do campeonato e vai para um campeonato que ainda é mais focado na parte de baixo da classificação. Ainda que o Náutico tenha vencido um jogo debaixo de uma tempestade e colocado um fim a uma sequência brutal de 8 jogos sem vencer. Aqui o Sport igualou agora, só que o Náutico tinha 2 empates e 6 derrotas. O Sport são 6 empates e 2 derrotas. Não faz tanta diferença, são 4 pontos de diferença, tá? Mas, queira ou não queira, o Náutico saiu da melhor forma que poderia, que é com superação, com entrega e com um candidato a herói da temporada. Um cara que é capaz de pegar o Náutico pela mão e conduzir a uma reação. Giancarlo chegou 2 jogos, Cássio, 2 assistências e 1 gol, além de uma atuação de dono de time, né? De uma atuação, como eu falei, de um cara que pode pegar o Náutico pela mão para levar o Náutico mais à frente. Agora, esse à frente é até onde? Tá? A gente já mostrou um slide aqui no programa que, historicamente, equipes com 24 pontos não chegam ao G4. A gente teve um caso, né? Vou até colocar aqui a tela para confirmar que eu marquei só o de 23 pontos. É isso, não teve nenhum com 24, mas a gente teve um com 23. Isso para o quarto lugar, Para o quarto lugar. 3 com 25. Existem histórias que dá para puxar. Para o sexto, nosso Power BI ainda não está padronizado. Mas, veja, nesse sentido. Desconsiderando o que a gente já falou algumas vezes, tinha lá aquela média da classificação, ela tinha Sim. média, se puder, você tem como voltar lá, porque Vou ela pegar. A média são 59 pontos. Mas é só para ver as colocações próximas ali, mas de qualquer forma 59 pontos. Porque a gente já falou algumas vezes do quão o fato da existência do G6 pode mudar esse histórico, mas de toda forma, para atingir a média do sexto lugar, o Náutico tem que fazer um turno de 35 pontos. É um turno que o Operário acabou de fazer. Assim, é muito puxado. É muito puxado. Mas eu não acho impossível, não. Acho improvável. Mas não sei, não é isso, lembrando, isso para atingir essa média. Sim. E se eventualmente não chegar, pode acontecer o que a gente falou. Fez 32 pontos. Viu o G6 na reta final, brigou e não chegou no G6. Resumindo, há uma possibilidade de entrar verdadeiramente na briga. Primeiro, se o Náutico passar a finalmente ter as suas peças. Dodô, depois dessa saída, voltou. Quando ia jogar, aí sentiu uma lesão, não jogou. Vinícius está numa lesão grave. Mas Jean Carlos estreou. Em algum momento, talvez o Náutico tenha Dodô, Jean Carlos e Vinícius. Se arrumar um fazedor de gols ali para... Cauã tá fazendo, né? Veja, voltou, tava fazendo gol pra caramba da base, voltou pro Náutico, fez contra o CRB, já fez desse jogo. E detalhe, se for a receita da casa, ok. Mas... Meu amigo, quando você tá fazendo gol, deixa chutando como e deixa ele falou cabeceando. na coletiva. Acho que mandou para 18 jogadores. Assim, acho que o Náutico vai tentar essa peça de alguma forma. Mas a gente está falando aqui, o Sport atrás de um meia. E o Náutico tem ali, assim. Tem Vinícius aqui caindo pela direita, tem Dodô de meia aqui, tem Jean Carlos, que os próprios Sport tentou, mas acabou economizando e acabou. Foi uma economia talvez burra, nesse sentido. O Náutico com essas peças, a questão o Sport achou que Giancarlo foi precipitado. Não, mas aí, meu irmão, aí... Ou seja, o Sport queria que ele esperasse ad eterno. Né? O Náutico com essas peças, Fred, ele com todas essas peças à disposição, ele pode ser competitivo como foi em parte do campeonato. Quando tinha Dodô, quando tinha Vinícius, quando esse cara estava jogando, e com o Jean Carlos poderia ter esse incremento técnico. A questão é que, sendo bem franco, qual é a garantia de Dodô, essa manutenção de Dodô, esse dia do fico de Dodô? No caso de Vinícius é uma questão física, de Vinícius. Sim. Mas de Dodô, acho que há uma desconfiança em relação, quando voltar, será que se a janela não passar de novo, assim, será que ficou de vez? Bem, se ficar de vez... E mesmo a relação da torcida com ele, porque... Mas assim, eu acho que se ficar, ajudar... Se jogar bem. Se jogar bem. É isso que eu tô dizendo. Se ele chegar, porque ele é um alvo, cara. Mas isso aconteceu. Por exemplo, quando ele tem aquela atuação da final... Aconteceu e foi estressante. Não,
Então, quando teve a final do Pernambucano, ele era a cabeça na bandeja. Isso. Mas a resposta dele na Série B aconteceu e se mostrou só. Ainda bem que a maioria entendeu e o cara ficou e chegou a ser uma peça importante para aquele momento. Exatamente. Só que agora você soma o que aconteceu, que foi só uma imaginação ali da torcida do Náutico, um trauma. Não, é uma cabeça na bandeja, Mas, tem que botar uma cabeça. ok, ele falhou gravemente na final. Você vai somar aquilo com, agora, textualmente, o treinador expôs ao máximo, não foi escondido de ninguém. Hélio dos Anjos foi mais aberto e mais sincero até, talvez, do que deveria ter sido. Nesse caso, o próprio Guilherme também. Foram declarações, durante toda a condução do caso do Dodô, muito, muito abertas. E geram o seguinte, ele está perdoado, o Jean Carlos foi o porta-voz do arrependimento, da volta, ok. Mas errou um passe, bateu uma falta errado, perdeu uma bola que gerou um gol, você sabe que a torcida vem com muito mais raiva. É histórico de qualquer time. Você tem um elemento que incomoda nele. Então, eu até conversei com o Atos sobre isso. Para mim, detalhe, eu se fosse torcedor do Náutico, estaria comemorando que ele ficou. Se eu sou gestor do Náutico, eu estaria fazendo o possível para ele ficar. Mas o cara precisa ceder um pouquinho também, né? Mas ele tá... Aparentemente. Ele tá numa margem sem erro. Ele não pode errar. Porque se ele errar, ele vira alvo da torcida. E o Náutico, depois de ter passado 8 jogos e 2 pontos, você já disse aqui. Porque no caso do Sport, veja, foram 8 jogos, mas ainda fez 6. 6. O Náutico faltou 2 pontos. Então, assim... No fim das contas, para ter noção, com esses 9 jogos, o Náutico ainda somou menos. Se você fizer um balanço, Cássio, se você fizer um balanço do que pode vir a ser a campanha do Náutico, você citou aqui 35 pontos. Você não duvida, eu não duvido. Mas é improvável. É muito peso de campanha, tá? E é 35 para somar com 24 para chegar a 59, que a gente nem sabe se vai ser. Mas 59 também, veja, 59, o Vitória já subiu como 4º lugar. Sim. Aquilo é só uma média, veja. É só uma média. Veja, 59 já foi pontuação do 4º colocado. Só para alertar que a gente já explicou, talvez você esteja vendo o recorte, esse programa foi longo e tem várias nuances. 59 é a média e nesse momento o campeonato está na média. Tá? O campeonato está se desenhando. Que não é que a média seja o time que tem 29 pontos vezes 2 dá 58. Não é isso. É a média do andar da carruagem. Nesse momento, o sexto tem 30 e, historicamente, o sexto tem como média 30. Isso é reajustado para 59, porque, historicamente, há uma leve queda de rendimento do sexto no segundo turno. Mas a gente sempre ressalta, não havia disputa pelo sexto lugar. Não havia disputa pelo quinto. Pode haver um salto para cima. Mas, enfim, Cássio, 34, 35, 37 é uma campanha de um alto nível de exigência. E onde é que eu quero trazer? Nesse jogo contra o Londrina, ninguém foi para o estádio pensar em acesso. Todo mundo foi para o estádio pensar em afastar o risco de jogar um campeonato para brigar contra o rebaixamento. E aí existe a motivação. Só que já ganhou esse jogo, eu acho que o olhar já muda um pouquinho de novo para cima. Porque queira ou não queira, só está a 6 pontos do sexto. 6 pontos não é nada, faltando 19 rodadas. Nada. E aí a pressão, o jogo tem um pior início de retorno possível nesse momento. Mas depois tem que 2 jogos ali, fora. Recebe o Goianiense, vai para Ponte lá. Tendências boas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, Náutico Cássio. em casa. Pronto, você já jogou aqui o que eu queria dizer. O olhar é para cima. O olhar é para cima. E se o olhar é para cima, a exigência chega mais alto. E se não vier, a chance de uma rejeição é maior. Porque agora, nesse momento, o olhar vai de novo para cima. O Náutico está a 6 pontos do sexto. Tá a 6 pontos do sexto. E está a 4 pontos, né, da zona de abaixamento. Ele pode olhar para os dois lados. Ele precisa cuidar das duas partes da classificação. Tá? Inclusive, eu vou trazer 2 slides aqui sobre isso. Tá? Aqui, a distância para o sexto, que eu falei, que já chegou a ser de 9 pontos na última rodada, de 7 na rodada anterior, vem para 6 pontos. Tá? É amarga para o que foi o campeonato do Náutico, que já teve 3 acima durante 2 rodadas, mas 6 para mim é o limite de virada do segundo turno, ainda que todo o histórico que a gente apresentou não tenha, mas é um histórico em relação ao quarto. Se fosse um histórico em relação ao sexto, talvez a gente tivesse números aqui para balizar isso. Tá? E
a distância para o Z4, que vinha numa queda assustadora. Olha para isso. 6, 5, 4, 3, 2. Freou. 4 pontos. Foi uma vitória, como você já tinha dito, fundamental para oxigenar. Freou porque o Ceará perdeu do E foi também um confronto direto, né, com o próprio Londrina. E esse é um desenho desse Náutico que também vai para o mercado. Agora, está indo para o mercado meio desarmado nesse momento, porque os relatos que o próprio Bruno Becker, né, passou de problemas de salário, não é um desenho financeiro, não tem jogador para ser vendido, não tem um aporte para chegar. A ida para o Náutico nesse momento do mercado é uma ida um pouco mais fragilizada. A chegada de Giancarlo já foi uma ousadia financeira muito grande desse Náutico, né, Cássio? Veja, no caso de Giancarlo, era uma aposta de um time que estava necessitando, gritando por reforços. Aí o Náutico foi naquela, estou falando aqui o número só como uma situação, estou dizendo que é o valor não. 2 de 100 ou 1 de 200. Assim, o Náutico pensou só, vai trazer um... O Náutico de 1 de 200, foi quase isso. O Náutico foi pro tiro, no sentido de que, traz um certo, um que tem identificação com a torcida, que tem um potencial para render, para ajudar, em vez de tentar, vai sair mais caro, mas talvez responda mais, e a resposta acaba sendo mais rápida do que se imagina. Detalhe, embora o Náutico tenha perdido o CRB, mas ele dá assistência no jogo também, tá? Gol do Calma Maranhão também. Sim, eu falei, foi duas assistências e um gol. Isso. Então, e há uma tendência, e nem começou com falta que Giancarlo bate bem de fora da área, um bom cobrador de falta. Isso ainda nem apareceu, mas tende a aparecer durante essa campanha. O Náutico não vai poder fazer, talvez, outros tiros. Mas se ele tinha um tiro dentro do contexto do Náutico, perfeito, eu acho que foi muito bem dado. Muito bem dado. Eu só acho que só tinha esse também, para esse momento. Até que para esse perfil de jogador, certamente. Para esse perfil de jogador e de valor. Cássio, percebi que estava muito, muito inquieto aqui, muito vagando no ar a questão dos 24 pontos, até onde vai, até onde dá para a gente projetar em relação ao sexto colocado. E eu fiz aqui, tá? 22 equipes até hoje tinham 24 pontos ao fim do primeiro turno. Só 2 conseguiram um lugar no G6, tá? Uma como quinta, que foi o América, de 2019, que é aquele América que perde do São Bento na última rodada, e o Red Bull Bragantino de 2011, que era só Bragantino até então. Mas perceba que foi 58 pontos, que eu tinha dito só. Já teve. Na verdade, tá até mais puxado pro Náutico. Tá pior essa situação, que eu achei que fosse aparecer mais números. Eu também achei. Porque já teve um quarto lugar subido com 59. Veja, para 61, aí são 37 pontos. E aí, Cássio, a gente tem aqui os 2 que conseguiram. O que chegou mais perto em pontuação foi o Criciúma de 22 com 56, aí a Luverdense 16 com 55. Depois a gente já baixa para 53. Não é tão comum. Não é. Essa recuperação, tá? E por falar no que é e no que não é comum, a gente tem o histórico do Náutico, tá? No primeiro turno, o Náutico é um time que tem 2 campanhas de acesso, uma como segundo lugar em 2011 e a outra que subiu dentro do G4. E nesse momento essa 2006 ele terminou em terceiro, mas ele teve a pontuação do Sport, que foi o segundo. Sim. E nesse momento, Cássio, ele tinha 35 e 34 pontos. Tá? 10 e 11 pontos a mais do que agora. Em 2015, quando ele conseguiu o G6, ele tinha 32 pontos. E em 2016, quando ele também conseguiu o G6, que é o que a gente coisa agora, que a gente utiliza como base agora, ele tinha 28 pontos, 4 a mais do que agora. Tá? São números que ressaltam o tamanho da remada que vai ter que ter depois de 2 pontos em 8 jogos. Esses são 2 quintos lugares. Um deles não subindo, um resultado ajuda, que acho que era do Bahia, e o Náutico não sobe, Fred, porque é o jogo perto do Oeste. Sim. E assim, tinha um acesso, ficou ali na mão naquele momento. Agora, o que me chama a atenção aí é que, por exemplo, aquela campanha de 2021, que ela começa
Vou pegar aquilo para dar um exemplo que pode ser positivo para o Náutico agora. Aquela campanha, no caso, fez 30 pontos, 4 pontos, 6 pontos a mais do que essa, certo? Sim. Aquela campanha, o Náutico ficou invicto nos 14 primeiros jogos. Foi perder na 15ª rodada. Bem, vai ter que, eu tô querendo dizer o seguinte, se engatar uma sequência, mas qualquer pode ficar, se engatar a sequência, qualquer um sobe. A questão Como é a gente falou a questão é que a começo, Série B permite isso. A gente não citou o Operário encaixou uma sequência. E o Náutico precisa ser o Operário para chegar em 59. Os indícios estão que vai dessa sequência não estão, mas a Série B permite que acontece com o Operário, acontece com o Juventude, acontece com o Criciúma. Você tem 2 indícios. Já aconteceu com o Náutico. 2 indícios que você, sendo muito otimista, você consegue pegá-los. Já jogou um grande futebol nessa Série B. Foi dito nessa mesa que era o melhor futebol em um certo momento do campeonato, ofensivamente, sobretudo. Sempre se revelou frágil no enfrentamento contra adversários mais fortes. Isso acabou sendo a derrota para o Sport, o início do corredor polonês e ali implodiu o Náutico, que já tinha esse sinal anterior nas finais do Pernambucano contra o Sport. Tá? E o outro indício você já passou aqui, não adianta eu repetir. É a junção de Vinícius, Jean Carlos e Dodô. Isso aí gerar uma química, seria um meio, um trio ofensivo, se tiver um centroavante virando um quarteto ofensivo, de força suficiente para o Náutico ter a lógica tática que já tinha, a intensidade que já tinha, com a qualificação melhor. É mais do que o Operário. Quer dizer, Bosquilha, Berto, Ailon e Pablo é um bom quarteto. Mas é melhor do que o do Juventude, por exemplo. É melhor do que o do Vila Nova, se isso funcionar. Por enquanto é um quarteto hipotético que não tem nenhuma peça, que nunca jogou junto. Mas, para quem tem 24 pontos, para quem é 14º, tem que ser hipotético nesse momento para ter fé, para ter esperança. E repito, eu sendo torcedor do Náutico, eu ainda olharia para cima. Eu nunca achei que Náutico ou que Ceará são times para serem rebaixados, tá? Eu realmente não acho. Na Série B, que 2 já foram, eu não acho que nem Náutico, nem Ceará tem time para ser rebaixado. Essa vitória permite olhar para cima e aí é jogo a jogo para ver o que se reconstrói. Para a gente fechar o Ceará, tá? Que vem numa queda livre absurda, já completa, Cássio. 7 jogos sem vencer, com 4 derrotas e 3 empates, e aí perdendo em casa do CRB. Daniel Paulista mudou de treinador, chegou Daniel Paulista, não conseguiu trazer o efeito necessário. Eu vou trazer um slide aqui, que é o último slide que a gente vai ter no programa, que é onde, para mim, mais me preocupa a situação do Ceará. Muito mais do que aquela queda. É a diferença em relação ao 15º. Tá? Em relação ao 15º. Porque só fica margem de um time, né? Aumentou para 5 pontos, Cássio. Porque é muito alto. A 15º é o seguinte, porque o 16º, beleza, é o que escapa, mas se você está com... Você está diminuindo opções. Você está... Não tem plano B. No caso, o Ceará tem o Londrina. Primeiro, que nem tem que passar o Avaí também, na verdade. Mas assim, ele tem o Londrina ali, 16º. Um Londrina num ritmo de pontuação bem melhor recentemente, em relação ao Ceará. E aí você vai para o Cuiabá, ele é um time difícil. Saldo 0. O Cuiabá, o 15º lugar, o saldo 0. Mas esses 5 pontos já colocam o Ceará numa zona de risco... Agora, na segunda metade do campeonato, larga com Cássio. São Bernardo. Na segunda metade do campeonato, Cássio, deixa eu trazer uma estatística aqui, tá? Londrina, nas últimas 9 rodadas, tá? Londrina, 12 pontos. Cuiabá, 14 pontos. Avaí, 10 pontos. Ceará, 6 pontos. Ou seja, é o pior do quarteto que a gente está estabelecendo aqui. É meio surreal. É o pior. Eu não estou falando de 5 rodadas, não. Estou falando de 9. Veja lá. Tá? Primeiro ponto, a gente disse assim. Nesse momento, para entrar na média, o Ceará teria que fazer 40 pontos no retorno. Pensando assim, aquele cara do Ceará que tem um direito ainda de estar pensando, e se fizer uma recuperação para tentar buscar o acesso, pega a 6ª vaga ali, vai acontecer, e entope o Castelão e elimina. 40 pontos. 40 pontos para o time que nas últimas 12 partidas fez 6. Ou seja, no primeiro momento, sendo o Ceará
não jogará a primeira divisão, num primeiro momento, assim, não jogará a primeira divisão de 2027. Eu acho que também não jogará a terceira divisão de 2027. Também ainda acho que não. Também acho que não jogará. Mas já tive mais confiança nessa parte. Assim, porque tem horas que, assim, veja. O que mudou, Cássio? Eu aceitei que hoje... Teve a volta da torcida organizada, que não estava indo. Teve gente, dava público de 5 mil, de repente já deu 11 mil. E o fumo entrando do mesmo jeito. O que mudou para mim, tá? Eu realmente achava que essa incursão do Ceará ao Z4, vou até voltar para outra tela, ela era uma incursão que ia chegar, ia vencer 2 joguinhos e equalizar. São 4 rodadas já. Já são 4 rodadas. E aí, eu acabei de trazer o recorte da metade do campeonato para cá. Fiz um recorte mais curto, dos últimos 5 jogos, tá? O Avaí, detalhe, Cássio, só para... Tá 4 rodadas, certo? Sim. Para não ser 5, ele necessariamente precisa ganhar do São Bernardo. Porque se ele empatar, ele chega a 20 e teria menos vitórias. Assim, se ele empatar fora de casa com o São Bernardo, ele continua lá. O Avaí, Cássio, últimas 5 rodadas, o Avaí, 10 pontos. É o melhor time do contexto nas últimas 5 rodadas. 10 pontos o Avaí. Londrina, 9. Ceará, 2. Nas últimas 5 rodadas. Tá? Você tem 10, 9 e 2. Na verdade, nas últimas 6. Porque eu fiz o recorte assim, mas se você colocar das 6, vai ficar pior ainda. Porque você colocar nas últimas, são 2 nas últimas 6. Eu usei critérios que não são direcionados à campanha do Ceará. Eu usei critérios que a gente usa para todo mundo. Claro. Da 11ª para frente. É o número de 10, 5, 15, 20. Então, assim, eu hoje, Cássio, o que é que mudei? Eu hoje vejo que o Ceará disputa esse rebaixamento hoje, a fotografia do momento, contra Avaí e Londrina. São fez 3 times, escapa 1. Londrina, Avaí e Ceará. Pode ter um contexto que traga o Cuiabá? Pode. Pode ter um contexto que traga o Náutico? Pode. O Atlético pode parar? O Sport pode continuar definhando? Vários contextos podem acontecer. O Sport não ganhou 8 jogos, vai que passa 10, 11, 12. Chegaria, a gente mostrou aqui. Já tem time com 28 pontos que caiu. Mas hoje isso não existe. O que existe hoje é o Ceará em 18º, muito próximo do 17º e do 16º, já bem distante do 15º, mas o 15º, o 16º e o 17º, com recortes, qualquer que sejam os recortes, de 5, de 9, de 10, de 11, de 12 jogos, todos com recortes superiores ao do Ceará, para mais do que o dobro. Ou seja, primeiro volta a vencer, começa a ter um jogo de perseguição e torcer contra Avaí e Londrina, para depois a gente olhar, eita, será que o Náutico voltou para o contexto? Eita, o Cuiabá ficou no contexto, o Atlético perdeu força, o Sport segue em queda livre, o São Bernardo segue em queda livre, porque a gente fala muito do Sport, não fala do São Bernardo, mas as quedas são lado a lado. São Bernardo tem menos potencial do que o Sport. Pode ser um candidato ao rebaixamento, quem sabe o São Bernardo. Adversário do Ceará, né, nessa retomada, um time muito frágil em casa, né, que é mais forte fora. Então, Cássio, eu hoje aceito que o Ceará é um time 100% do contexto da zona de rebaixamento, mas para mim é o favorito a não cair. O time tem um gol nos últimos 6 jogos e foi contra o América Mineiro. Na última bola do jogo, quase. Veja, um gol em 6 sendo contra o lanterna do campeonato, assim. É o pior time do campeonato, Cássio. Num desenho recente, tá? Tá empatado com o América. Na verdade, Ponte Preta é pior, com 0 pontos, e tá empatado com o América em 2 pontos. Nos últimos 6 jogos do campeonato, tá? Eu já tratei como circunstancial ali, mas realmente é engraçado. O início ali, foi perder só na 7ª rodada o time. Pro Sport, na ilha. 6 jogos sem perder para chegar. Aquela mesma conta que faz. O trabalho de essa vitória ali, ó, pega da 10ª rodada para frente, ou seja, é um verdinho ali no meio. A verdade, Cássio, é que o trabalho de Mozart se arrastava, estava por um fio. E
quebrou, foi uma derrota. E a partir dali começa a afastar jogador. Mas aí vai pro Goiás e de repente não tá acontecendo, mas os resultados vão acontecer. É fogo isso, né? Se você for pegando, tem sempre o... Quando acontece, meu amigo... E aí aconteceu. Lembra os debates que a gente teve aqui, que podcast do Ceará, a gente alertou, tirar a qualidade, diminuir o elenco, enfraquecer o elenco nesse momento, com janela fechada, e achar que menino da base vai resolver tudo. Naquela época, Melk resolvia, agora nem Melk. Porque você enfraquece o elenco e você pula etapas da base. Não se resolve assim. Valorizar a base não é isso. A gente alertou aqui, tá? Então, todos os alertas feitos, todos os números apresentados,